Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos chegando para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. E falando das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de ida no estádio Newton Santos, empate 1-1 para Botafogo e Bahia. Carlos Alberto marcando gol para a equipe alvinegra e o time do Bahia, o gol foi marcado pelo Caule. Então, temos aí o jogo que aconteceu ontem no estádio Newton Santos e decisão da vaga para as quartas de finais vai ser no dia 7 de agosto. Então, temos aí no estádio da Fonte Nova, no estádio do Bahia. Então, vamos falar desse jogo, né? Para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Falando nisso, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu joinha. Se não se inscreveu, então se inscreva, pessoal. Se inscreva, que é muito importante, ajudando demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, e também acompanhando também o nosso programa ao vivo às 11 da manhã de todo sábado pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanha pelas redes sociais do Conversas de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, também pela Radiosnet, também pelo YouTube do Conversas de Torcedor e também acompanhando também pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, tá bom, pessoal? E também falando tudo sobre o futebol, falando tudo sobre as Olimpíadas, é claro, para não esquecer, e comentando tudo sobre os jogos que estão acontecendo no futebol do Brasil, inclusive, envolvendo o futebol do Rio de Janeiro, que é claro que é uma prioridade absoluta, e também dos Jogos Olímpicos, é claro. Então, empate, né? Um duelo de muita intensidade, intensidade no jogo, intensidade na partida. O empate de 1-1, gol marcado pelo Carlos Alberto para o Botafogo e o gol da equipe do Bahia, o gol marcado pelo time do Bahia foi de Caule, né? O jogo aí que teve de muita intensidade na partida, a decisão da vaga, a decisão para a vaga nas quartas de finais será no dia 7 de agosto. 7 de agosto, na Fonte Nova, o novo empate, penalidades máximas que vão ser decididas. Então, meus amigos, que nós vamos estar conferindo. Então, temos aí o jogo aí, no jogo antes, né, da decisão da vaga nas quartas finais, os times voltam a jogar no final de semana do Campeonato Brasileiro. Temos aí o Botafogo enfrentando contra o Atlético Goianiense no sábado lá em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli lá em Goiás, e o Bahia enfrenta a equipe do Fluminense no Maracanã no domingo às 4 da tarde. Certo, pessoal? Então temos aí os jogos que estão acontecendo. E vamos falar aqui do primeiro tempo, vamos falar aqui, melhor dizendo aí, temos aqui um detalhe muito importante, né? E vamos falar aqui, pessoal, a partida, inclusive, alguns destaques muito importantes nesse jogo que aconteceu no estádio no Newton Santos, e teve uma volta muito importante que nós acabamos de falar aqui com o gol do Carlos Alberto que estava de volta ao Botafogo, começou como titular, né? Apresentando aí, o Botafogo apresentou seu jogo de pressão intensa, que rapidamente teve que obteve seu resultado, né? O resultado. E aos 7 minutos, o Carlos Alberto aproveitou o rebote do Marcos Felipe, aproveitando do rebote do goleiro do Marcos Felipe, né? Repetindo para vocês, e encabeçada de Diego Jesus, e abriu o marcador no estádio Newton Santos, e foi a volta do jogador na equipe titular da equipe do Botafogo, depois de disputar pela equipe do Molenbeek da Bélgica, né? Em que um dos clubes, né, da rede de John Textor, né? O time do Molenbeek, que se não falha a memória, recentemente foi rebaixado, né? Foi rebaixado, né? Se não falha a memória no campeonato belga, inclusive, no campeonato belga, inclusive. Então, o Carlos Alberto estava de volta na equipe do time do Botafogo.
E o Botafogo não conseguiu sustentar essa vantagem, né? Só que o time do Botafogo não sustentou essa vantagem, né? O Bahia começou a ganhar o campo, contou com uma boa marca, uma boa troca de passes ao redor da grande área para chegar ao gol. O Caio Alexandre tocou para o Arias, que cruzou na cabeça do Caule, né? O Caule fez o gol, né? O camisa 8 não participava de um gol, havia 6 jogos, né? E ajudou a equipe a conseguir um bom resultado como visitante na Copa do Brasil. E as vaias do torcedor do Botafogo, né? Que tentou aumentar essa pressão no segundo tempo de partida, né? Até encontrou de boas finalizações, finalizações boas na equipe do time do Botafogo, inclusive como o Diego Jesus e Marlon Freitas, né? Mas não conseguiu vencer o goleiro Marcos Felipe, que fez boas defesas, né? Fez boas defesas no jogo na segunda etapa, né? Que tentando conseguir o resultado de empate no estádio Newton Santos, que para o Bahia é um bom resultado, né? Para o Bahia é um bom resultado, né? E o Bahia, e também o Marcos Felipe que fez boas defesas, que eu repito para vocês, né? Que repito para vocês, e o Bahia até teve, principalmente aí, uma boa oportunidade no final da partida com o Everaldo, né? Inclusive, em que não conseguiu finalizar bem de cabeça, né? Que não conseguiu conseguir de finalizar bem de cabeça. E no final, a torcida do Botafogo presente no estádio, Newton Santos vaiou, ao contrário do que havia acontecido aí no jogo contra o Cruzeiro no último sábado, que teve na derrota de 3-0, né? E que aconteceu aí que a equipe do Botafogo não jogou assim. Teve algumas chances, repito, com o Marlon Freitas e Luiz Henrique, combinando com o Igor Jesus, melhor dizendo, que o Marcos Felipe fez umas boas defesas, a equipe do Bahia pressionou no final, teve uma oportunidade com o Everaldo, né? Repetindo, mas o Botafogo não gostou nada disso, né? O Botafogo empatou, saiu debaixo de vaias do torcedor e agora vai ter que buscar o resultado positivo lá na casa do adversário, no estádio da Fonte Nova, na Bahia. Então, temos aí o detalhe. E também teve um espectador muito especial, né? Que, que foi lá prestigiar a partida entre Botafogo e Bahia. Foi o Dorival Júnior. Dorival Júnior que participou, né? Esteve no jogo. O próximo compromisso do Brasil é só em setembro, né? Para a gente falar aqui, no dia 5 de setembro, o jogo contra o Equador, né? Nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, temos aí no dia 5 de setembro para a Copa do Mundo. O primeiro jogo vai ser contra o Equador, né? Para a Copa das eliminatórias da Copa do Mundo para a Copa de 2026. Então, temos aí nesse momento. Então, o Dorival Júnior estava presente no estádio para fazer as suas observações e tentar conseguir fazer a convocação dos jogadores para nesse ciclo, né, para a Copa do Mundo. Então, mas o Botafogo não conseguiu resultado positivo, vai ter que lutar pelo resultado no dia 7 de agosto, no jogo de volta na Copa do Brasil. Então, vamos acompanhar nesse jogo, né, que a gente estava vendo aí, de um jogo que, pelo que incrível que pareça, no primeiro tempo teve os gols, né, teve a chance, consequentemente, o Botafogo abriu o marcador no iníciozinho do primeiro tempo, no final do primeiro tempo o Cauê empatou, né, para o Bahia, né? E teve de muita intensidade, mas a equipe do Botafogo no segundo tempo tentando conseguir chegar, mas não conseguiu repetir daquilo que aconteceu no primeiro tempo, né? Certamente com essa situação de ausências importantes, principalmente do Júnior Santos, naquele setor de ataque que principalmente o Arthur Jorge está trocando, né, mexendo no time, né, melhor dizendo, para tentar conseguir melhorar a sua equipe, para melhorar como que eu posso dizer aqui, no espaço, né, na equipe do time do Botafogo, diga-se passagem. Então, nesse estilo que o Botafogo está tentando construir, né, sem naquele cara que tem aí, que é
melhor jogador do Botafogo do campeonato, né, da temporada, melhor dizendo aí, que temos aí, do melhor jogador da temporada, que tem 18 gols na temporada, então, certamente que está tentando construir dos setores de campo, no ataque ofensivo, para ver o que está acontecendo. E está tentando fazer de modo o Arthur Jorge para ver o que vai acontecer, né? No setor ofensivo, principalmente, para tentar conseguir utilizar as ideias para tentar conseguir ter o ideal. Agora é um quebra-cabeça de novo, é um quebra-cabeça do tipo novamente sendo utilizada, né? Utilizada o quebra-cabeça de novo para tentar conseguir fazer essas situações e colocar isso para conseguir ter uma equipe ideal para tentar conseguir chegar daquilo que possa, né, ter naquilo que está acontecendo. Então vamos acompanhar sobre isso aí para ver o que vai acontecer. Então vamos acompanhar também nesse jogo no sábado agora, né, contra o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli lá em Goiás. Então, vamos ver o que vai acontecer com a equipe do Botafogo nesse espaço de tempo aí que nós vamos estar acompanhando aí, inclusive, tá bom, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pela companhia. A gente se inscreva, compartilhe nossos vídeos. Repito, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e também deixando o seu joinha, o seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecerem, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, com vocês aqui no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também aos sábados, tá bom, pessoal? Sábados, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, também pelo site, rádio nsc.com, repito, rádio nsc.com e também pela Rádiosnet, com você que está acompanhando a gente, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, tá bom? Falando tudo sobre as Olimpíadas e também falando tudo sobre as Olimpíadas lá de Paris, que estão aí em andamento. Também vamos falar sobre os jogos do Campeonato Brasileiro, envolvendo também e também falando sobre o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro, envolvendo os cariocas, também da Série A2 do Campeonato Estadual, que nós vamos repercutir, e muito mais para vocês que estão aí acompanhando a nossa programação do Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o próximo pós-jogo no Conversa de Torcedor para vocês. Falou, galera! E até a próxima. Um grande abraço, galera. Felicidade a todos.